Olá, pessoal, direto aqui dos estúdios da FRAC, para mais um episódio da minissérie Reforma Tributária em Foco. Hoje um tema desafiador, período de transição, coexistência dos dois sistemas tributários. Quem irá abordar o tema, minha amiga, advogada, Tassiana Gantuá, responsável pelo departamento consultivo do escritório Lima Júnior Domene, advogados. Iremos debater um pouco sobre o tema. Olá, Tassiana, obrigado pela presença. Olá, Ralim. Obrigada por estar aqui, é um prazer. Queria agradecer também à FRAC pelo convite, pela iniciativa, de tratar desse tema tão relevante para toda a população. Legal, Tassiana, obrigado pela tua presença. Vamos seguir aqui no tema e, de novo, parabenizando a iniciativa da FRAC de levar para o seu público e para toda a comunidade do setor informações importantíssimas sobre a questão da reforma tributária. Tassiana, sobre a questão da transição, pouco se fala, mas a preocupação é gigantesca por conta da longa transição. O que você pode falar para a gente sobre o tema, por favor? Então, Ralim, a regulamentação dessa reforma ainda está em andamento, mas a própria emenda constitucional 132, ela já trouxe bases muito firmes em relação a esse período de transição, e o PLP 68 de 2024, já aprovado no Congresso, ele traça as diretrizes de como será feita essa transição entre os sistemas tributários, tá? Basicamente, esse período de transição, ele vai ocorrer em duas etapas. A primeira delas, que é relacionada à transição dos tributos, ela vai ocorrer no período entre 2026 e 2033. Tá? Nesse período, nós teremos novos regimes jurídicos, novos tributos e a supressão de tributos atualmente existentes no sistema tributário atual. Então, nesse período, irá ser extinto ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI para surgir os novos tributos, que são a CBS, IBS e o Imposto Seletivo. Na verdade, a gente fala em extinção também do IPI, mas na verdade não é bem uma extinção. O IPI ele continuará existindo, porém com a alíquota reduzida a zero para praticamente todos os produtos, com exceção daqueles produzidos significativamente na Zona Franca de Manaus e que tenham alíquota máxima de 6,5% até o final de 2023. Quer dizer que o IPI vai se manter, então, dentro desse cenário de reforma tributária. Isso, exato. Fala-se em extinção, mas na verdade não é bem uma extinção. A maioria dos produtos terão alíquota reduzida a zero e outros continuarão sendo tributados, a depender se são ou não produzidos na Zona Franca de Manaus. Também se aplicará o IPI em relação a produtos de informática específicos previstos em lei. Tá? Legal. Então, nesse período de transição, serão fixadas novas regras, novos deveres acessórios, que ainda estão, como eu falei, em fase de regulamentação, e os contribuintes terão aí esse período para se adaptar e adequar, inclusive, seus sistemas, parametrizar sistema e tudo, que a gente sabe que não é nada fácil, E a segunda etapa da reforma, ela é a chamada de transição federativa. Essa segunda fase ela é um pouco mais longa do que a primeira, ela tem previsão de durar em torno de 50 anos. E bastante, hein? Bastante. Na verdade, esse período é muito longo porque haverá uma grande alteração na distribuição do produto de arrecadação. Perfeito. Porque hoje em dia a gente se tem preponderantemente uma tributação que privilegia muito a origem da operação, e vai se passar agora para um sistema onde se privilegia o destino. Então, como vai haver essa alteração quanto à distribuição da arrecadação dos produtos, isso impacta muito
nas receitas dos entes federativos, por isso que se prevê um período de transição tão longo, que é para que os entes possam se adequar a essa nova sistemática de repartição. Então, a gente vai ter 2 períodos de transição. Um federativo, que tem um viés muito mais a questão da arrecadação e, obviamente, atender os estados, os municípios. Não vai ter a participação efetiva da União, mas tem a questão do comitê gestor. Isso. E o outro é o período de transição dos novos tributos, né? Que é a CBS e o IBS. Então, o desafio em relação à CBS, salvo melhor juízo, a transição é mais rápida, né? E aí o IBS tem uma transição mais longa, né? Na verdade, Ralinha, esse período de transição para os tributos, né, que tem início em 2026, na verdade, em 2026 ele ainda é muito tímido, digamos assim, né? Muitos têm até chamado de período de teste. Então, nesse ano de 2026, a CBS e o IBS, eles passarão a ser cobrados, mas em alíquotas bem pequenas, né? Em alíquotas teste, 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. E aí, nesse contexto, esse valor recolhido pelos contribuintes, eles vão ser compensados com o PIS e a COFINS ou PIS/COFINS importação, que seguirão sendo cobrados normalmente, né? Então, para que não haja um aumento da carga tributária, se prevê que essa alíquota teste a ser aplicada, né, de 0,9% e 1%, ela seja compensada com o PIS e a COFINS nesse período de 2026. Existe ainda, Ralinha, a previsão de que os contribuintes possam ser dispensados durante esse ano de 2026 do recolhimento Isso é uma boa notícia, né? Da CBS e do IBS, mediante o cumprimento de algumas obrigações acessórias. Então, é prevista essa possibilidade de dispensa, mas caso o contribuinte ele venha a ser dispensado, por outro lado, ele também continua pagando, recolhendo o PIS e a COFINS e a PIS e COFINS importação na alíquota integral. Não vai haver a compensação porque ele vai ser dispensado do recolhimento. Eu acho que o modelo é para, de fato, ter uma transição gradual e que isso, de uma certa forma, tenha um entendimento dos contribuintes, né? Agora, que vai trazer algumas dúvidas em relação à sua aplicação, mesmo sendo uma alíquota pequena, 0,9 ou 0,1 que seja, a gente sabe que isso vai criar aí uma coexistência de sistemas, né? Isso. Tanto o atual como o novo. Eu acho que esse é um grande desafio também, né? Sem dúvida, Ali. Se já é difícil, né, para os contribuintes seguir a sistemática de um sistema tributário, né, cumprir com todas as obrigações acessórias, então imagine o desafio que vai ser lidar por um período com os 2 sistemas funcionando simultaneamente. Então, assim, em 2026, basicamente, essas vão ser as alterações. ISS, ICMS, IPI seguem sendo cobrados normalmente, funcionando como já funciona normalmente, atualmente, e o imposto seletivo ainda não terá o início aí da sua vigência. Que a gente chama imposto do pecado, né? Que tanto falam desse imposto, mas pelo que eu entendi, a transição dele só vai iniciar também em 2027. Isso. Aí, em 2027, a gente passa a ter um pouco mais de concretude em relação ao novo sistema, ao novo regime tributário, né, que está sendo posto. E, naturalmente, um pouco mais de complexidade também, né, para os contribuintes. Então, em 2027, nós teremos a extinção do PIS e da COFINS, e aí, com isso, a CBS ela passa a ser exigida em sua alíquota integral, tendo apenas uma redução de 0,1%, porque o IBS vai continuar ainda sendo exigido aí nessa alíquota teste, tá? O ISS, por sua vez, ele passa a vigorar a partir de 2027, sendo já cobrado também numa alíquota total. Com isso, as alíquotas do IPI elas vão ser reduzidas a 0, com aquelas exceções que a gente já tratou aqui, isso, Zona Franca de Manaus e produtos... Área livre do comércio? Não, de bens de tecnologia e informática previstos lá na lei
dos 48. PPBs, né? Isso, do PPB, exato. Processo Produtivo Básico. Então, com exceção desses, os demais produtos têm a alíquota do IPI zeradas, tá? Em 2027, a gente ainda não tem alteração de ISS e ICMS, né? Eles seguem sem alteração, na verdade, até 2029. E 2028 também a gente segue sem alterações. Então, só a partir de 2029 é que surgem novas alterações, aí, novas implementações. Em 2029, o IBS passa a ser cobrado em sua alíquota integral, né, com base na alíquota que vai ser fixada. A gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota, mas já passa a ser exigida com base nessa alíquota que será fixada posteriormente. E, em contrapartida, como ainda estaremos com o ISS e o ICMS em vigor, esses dois impostos eles passam a ter gradativamente suas alíquotas reduzidas. Então, o que se prevê, o que tem posto, né, é que o que se recolhe em 2028 de ICMS e ISS passará por uma redução de 10% gradual ao ano até o final de 2032, que aí sim é quando esses dois impostos eles vão ser extintos definitivamente e o novo sistema tributário passará a estar plenamente em vigor, né? Durante esse período, tá, Halim, é importante falar, de 2029 até final de 32, que é quando tem essa transição do ICMS e do ISS para o IBS, o que se prevê, o que se propõe, na verdade, é que a soma do IBS com o que se recolhe de ICMS ou ISS, a depender da operação, não ultrapasse a carga tributária sobre a operação em 2028. A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas é o que se propõe. Tá. Quer dizer, então, resumidamente, se a gente pensar de uma forma mais objetiva, né, sobre a transição, a parte do PIS e COFINS é rápida, né? Se a gente falar do CBS, a partir de 2027 é extinto aí o PIS e COFINS atual e a gente já se depara aí com a CBS. Agora, o IBS, por uma transição longa, você comentou aí de 2029 até dezembro, né, de 2032, muito em razão dos benefícios fiscais estaduais, né? Então eles fizeram essa transição, salvo melhor juízo, por conta exatamente da legislação do ICMS. De fato, né, a gente verifica a importância de ter aí uma base de informação bem concreta e que traga segurança para as empresas, porque é desafiador. As alterações, se vão ocorrer num longo período, o controle, né, que a gente chama de custo de conformidade, vai ser bem grande para as empresas. E a questão do imposto seletivo, como você comentou, entra em 2027, mas também depende da regulamentação, né? Então, tem muitas incertezas. A certeza é da transição, mas tem as incertezas em relação ao que de fato vai ser aplicado. Em relação aos créditos, é outra dúvida que muitas empresas, né, clientes, perguntam, mas se vai ter uma transição, eu já tenho minha apuração, da minha apuração, exemplo do ICMS, né? Tem saldo credor, ou da parte de PIS e COFINS. Os créditos, eles também estão sendo tratados dentro dessa transição? O que você poderia falar para a gente sobre esse aspecto, Tassiana? Então, Halim, justamente para evitar, né, evitar que os contribuintes tenham prejuízos com essa reforma tributária, com a alteração desses sistemas tributários, o PLP 68 de 2024, ele prevê já alguns mecanismos de compensação e também regras de utilização desses saldos de créditos não apropriados ou não utilizados até a data de extinção desses tributos, tá? Como a gente vem falando, né, ainda não há uma regulamentação definitiva, consolidada. O que se tem, na verdade, são bases, né? Mas, de acordo com o que temos atualmente aprovado no Congresso, relativo ao PLP 68,
em relação aos saldos de PIS e COFINS, por exemplo, inclusive presumidos, tá? De créditos presumidos, não apropriados ou não utilizados pelos contribuintes até a data de extinção das contribuições, eles vão permanecer válidos e poderão ser utilizados, desde que eles, obviamente, né, tenham sido devidamente registrados e vai poder ser mantida a fluência no prazo aí para sua utilização. Quer dizer que a gente tem um ponto de atenção. Numa transição rápida da CBS, as empresas têm que estar muito bem atentas nessa questão de apurar, de fazer sua revisão, né, no âmbito do PIS e COFINS, exatamente para ter isso contabilizado. Porque se não tiver contabilizado, pelo que eu entendi, vai perder, então. Isso. A princípio, pode perder. Pode perder. Mas estando devidamente, né, contabilizados, perfeito, poderão ser usados, inclusive para compensar com a própria CBS ou, a depender do caso, fala-se até no PLP desde que cumpridos requisitos para utilização na modalidade de compensação com outros tributos ou até mesmo de pedido de ressarcimento. Aí deixa margem na verdade, para dúvida. Vai haver uma regulamentação quanto a esse ponto? Em que situações o contribuinte vai poder compensar com outros tributos? Ainda tem um pouco de dúvida em relação a esse ponto, né? E para o ICMS, né? Porque o ICMS é um tema delicado dos créditos, né? A gente está falando de uma legislação de 27 estados, né? 26 Sim. mais o Distrito Federal, e essa complexidade de apuração, de lançamento, você comentou de apropriação. Tem algum olhar específico para a questão do ICMS, dos créditos? Sim, Halim. Em relação especificamente ao ICMS, os saldos credores existentes lá ao final de 2032, que é quando o ICMS vai ser extinto, eles vão poder ser aproveitados pelos contribuintes, pelo menos é o que dispõe o PLP 68, mediante compensação com o IBS, tá? Então, em relação aos créditos relativos ao ativo imobilizado, eles vão poder ser utilizados pelo prazo remanescente, no caso, em 48 avos, a depender de quantos meses ele já tiver utilizado, né? Ou, em relação aos demais mercadorias, poderão ser usados em 240 meses, né? Em parcelas iguais. Então, esse prazo é um prazo bem longo. Exato, tem sido objeto de questionamento. Pode ser que a gente ainda tenha aí alguma alteração na regulamentação, mas o que temos hoje é isso. Há previsão de utilização desses saldos credores de ICMS para compensação com o IBS. Quer dizer, 240 meses, se a gente imaginar aí, a gente está falando 20 anos, quer dizer, não é uma transição que é 10, mas na verdade não são 10 anos, né? Acaba se estendendo por obrigações por longo aí de outros períodos em relação à transição. Olha, é realmente desafiador a transição. A gente acompanha muito a questão da tramitação dos projetos, né? A aprovação do PLP 68 na Câmara, agora já no Senado, já, salvo melhor juízo, muitas emendas já foram apresentadas. Certamente poderá ter alterações aí no seu texto. Mas assim, a gente chega numa conclusão muito clara, né, Tassiana, de que a transição, apesar de não ser um ponto muito tratado nas discussões, muito se fala de alíquota, né, da questão de base de cálculo, o destino, não compatibilidade plena, split payment, né, a questão da transição ela se torna um problema muito sério para as empresas na questão do controle, como eu comentei, a questão do custo de conformidade, né. Eu acho que, em linhas gerais, você podia trazer para a gente alguns pontos de atenção em relação a essa questão da transição, se possível, e também uma conclusão do tema, porque eu acho que a gente segue aí e alguns pontos importantes, pelo menos de forma favorável à reforma. Realmente ela trouxe um cenário de mais segurança jurídica, uma legislação mais simples a princípio. Sabemos que a gente vai ter aí uma trava de alíquota, se vai ter 26,5%, 28%, fala-se muito, mas na verdade essa definição vai ocorrer depois de uma revisão aí da questão da participação da carga tributária sobre os tributos atuais sobre o consumo,
Mas fique à vontade, eu acho que vale a pena a gente colocar esse assunto da transição de uma forma mais intensa, eu acho, nessas discussões aqui, inclusive dentro da FRAC. Aline, eu acho que assim, em verdade, se fala nesse período de transição de 2026 a 2032, mas para mim a transição já começou, né? Perfeito. Começou com a aprovação da emenda constitucional. Então, eu acho que esse período, inclusive pré-alteração imediata, é extremamente importante para que as empresas se mantenham atualizadas, nós também, né, com o nosso conhecimento e tudo, participe ativamente de discussões, propõe alterações, que eu acho que o melhor momento é esse mesmo. E acho que é bem importante que as empresas até 2026 venham se preparando, buscando soluções, inclusive, para fins de parametrizar sistema, porque nada acontece, ocorre do dia para a noite, né? Isso precisa de tempo, de elaboração, de desenvolvimento. Então, assim, a mudança começa agora, né? Na verdade, já começou. É verdade, já começou. Então, já começou. E vamos continuar acompanhando, né, a tramitação do projeto, participando das discussões. Você é melhor do que ninguém, né, para falar disso, está sempre à frente de tudo, super participativo. Então, acho que é isso. Estamos no caminho. Temos, né? Oportunidades, na verdade, também. Né? Com Se a certeza. gente pensar no nosso ecossistema da FRAC, em todas essas empresas de desenvolvimento de software, eu acho que isso traz também oportunidades, exatamente como você comentou, né? Já começou. Né? As empresas têm que se prepararem em questão de custo, de apuração, de revisões, na questão dos créditos. Eu acho que esse é uma boa notícia, eu acho, dentro da questão da reforma, sem falar da questão da simplificação que a gente está verificando. Mas fique à vontade aí para concluir, por favor. Então, pessoal, em resumo, né, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, como a gente viu, esse período de transição ele vai ocorrer em 2 etapas. A primeira delas, mais voltada para os contribuintes, que é onde vai ocorrer a transição entre os tributos. E a segunda etapa, mais voltada para os entes federativos, né, que é uma transição relacionada à distribuição do produto de arrecadação. Até lá, como a gente já conversou aqui, né, muito importante que a gente acompanhe de perto todas as alterações que venham a ter aí no PLP, né, porque a regulamentação em si da reforma ainda não está pronta, e acompanhar de perto para se antever, se preparar para os novos desafios aí que vem pela frente. Então tá ótimo, Tassiana, obrigado pela participação. Importante acompanhar os outros episódios. A questão da reforma tributária, a gente toma esse cuidado de tratar cada tema de uma forma isolada, mas com uma base de informação concisa também, mas ao mesmo tempo simples de entendimento. Então, siga nas redes sociais a questão da reforma tributária e, de novo, agradeço a todos pela participação. Obrigada também a todos. Mais uma vez, agradecer à FRAC pela oportunidade, pelo convite de estar aqui e parabenizar pela iniciativa, que é brilhante. Obrigada.